Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Começando aqui a nossa transmissão ao vivo. Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas. Irmãos, vamos começar aqui a nossa transmissão. Vou compartilhar o link aí para os irmãos nos ajudarem compartilhando nos grupos, conhecidos, amigos aí. Vou colocar lá no grupo do Telegram também. Fiquem à vontade para ir lá verem. Também pegar esse link. E alguns grupos também do WhatsApp. Ok, irmãos? Meus irmãos, nós vamos começar hoje um estudo, um novo capítulo da nossa Confissão de Fé. O capítulo que trata do livre-arbítrio, capítulo 9 da Confissão de Fé. Então, nós vamos estar conversando aí, aprendendo juntos, caminhando aí sobre esse tema do livre-arbítrio. Ok? Então, vamos aguardar aí nossos irmãos que vão chegando aí, nossa irmã Amanda, irmão Ramon, aí participando. Ok? Só um instantinho aí, irmãos, para eu compartilhar aqui o link no WhatsApp. Ok, irmãos? Então, compartilhei já o link aqui. Ok, vamos orar, irmãos. Já temos aí caminhando aí alguns minutos de transmissão. Bem-vinda aí, minha irmã Soraya, irmã Erlaine, irmã Jusilene, graça e paz, irmã Josi. Alguns irmãos chegando ainda aí. Chagas aí chegando. Bem-vindo aí, Chagas. Tudo bem? Graça e paz aí. Chagas lá de Monte Santo. Bem-vindo aí à nossa transmissão. Os irmãos, fiquem à vontade também para convidar outras pessoas, né, para participar conosco. Vou compartilhar aqui alguns grupos aqui. Compartilhar com os irmãos da UPH, Mocidade. Então, irmãos, graça e paz, bem-vindo aí todos, né? Vamos orar. Já compartilhei aqui em alguns grupos, né? Deu um tempinho aí já para os irmãos acharem a transmissão. Vamos orar, irmãos, para começar a nossa aula aqui. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus eterno, Deus bendito, todo-poderoso, louvado e exaltado seja o Teu nome neste dia Teu, por mais um dia do Senhor, um dia de celebração, de alegria, porque nosso Senhor ressuscitou, Cristo ressuscitou, e nos alegramos na redenção, na salvação, também podermos participar da Tua igreja, ouvirmos a Tua palavra, a pregação do Evangelho, e agora, ó Pai, estudarmos juntos nessa escola bíblica, aprendermos da Escritura. Fala conosco, nos ilumina, tira dúvidas, ó Pai, do nosso coração e nos esclarece sobre a Tua verdade, que Teu Espírito esteja operando, iluminando, aplicando a Tua verdade, e só o nome do Senhor seja exaltado, ó Pai, na vida de cada um dos que irão ouvir esse estudo. Possamos caminhar juntos, que o Senhor mesmo nos ensine. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar então nossa classe aqui. Bem-vindos a todos aí, todos são muito bem-vindos. Presbítero Romeu, Diácono Gabriel, irmã Elda, todos muito bem-vindos à nossa aula. Irmãos, novo capítulo da Confissão de Fé. Chegamos aí na nossa aula de número 44 do livre-arbítrio. Nós vamos tratar desse tema. É um tema bíblico, é um tema doutrinário, é um tema da nossa confissão de fé. É um assunto que precisamos ter atenção, porque há muita confusão sobre esse assunto. Então nós vamos ver na Escritura, vamos ver na confissão de fé, né, que explica a Bíblia, e vamos ver também. Nós vamos usar um material aí, um livro, né, que vai também ser o nosso material da classe aí. Então, a palavra de Deus é a nossa base, versão Almeida, revista atualizada é a que nós usamos, mas qualquer Bíblia, boa tradução, né, pode ser usada. Nossos símbolos de fé, né, como os irmãos já sabem. E esse é o livro que nós vamos usar hoje, Imago Dei, certo? Antropologia Reformada, pastor Paulo Anglada.
Então esse tema do livre-arbítrio é um tema sobre a doutrina do homem, a antropologia. E Magodê, a imagem de Deus, né? Então nesse livro aí ele fala sobre a antropologia bíblica, porque existe antropologia na universidade, matérias não bíblicas, né? Outras antropologias. Então existe uma antropologia bíblica. Confissão de Fé comentada, tem tanto não é Charles Rod, não, é Arquibaldi Rod, e temos aí o Guia de Estudos na Confissão de Fé, também livros bons aí que consultamos. Começando então, um primeiro versículo base para esse assunto aí do livre-arbítrio, que está citado na Confissão de Fé, lá em Tiago, na Bíblia, né, em Tiago 1, 13 a 14, a palavra de Deus diz o quê? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, nós cremos na soberania de Deus, nos decretos de Deus, e a Bíblia nos mostra isso, que Deus está no controle. Então, esse capítulo que vamos estudar agora, irmãos, a confissão, não nega o que já vimos sobre a soberania de Deus, os decretos de Deus. Mas a Bíblia fala que o homem foi criado como um ser à imagem de Deus, um ser moral e com liberdade. E ao ser tentado, o homem não pode dizer que é Deus que o tenta, porque Deus é santo, certo? Não pode jogar a culpa do seu pecado em Deus ou na soberania de Deus, que é o que vamos ver a confissão nos ensinar agora. Então, no capítulo 9 do livre-arbítrio, a confissão de fé explicando o que a Bíblia diz para nós, e vamos ver os versículos, a confissão de fé diz o quê? Na primeira seção do capítulo 9. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade, então Deus deu ao homem, dotou a vontade do homem de tal liberdade, que ela nem é forçada para o bem ou para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Então, o homem criado originalmente, o homem feito à imagem de Deus, Deus deu ao homem uma vontade que não é forçada. Não há nada na natureza que force o homem, né, há uma vontade livre nesse sentido. Né? Não livre no sentido assim, de independente de Deus, porque Deus é soberano. Mas essas coisas são difíceis, irmãos. Vejam. Interessante aqui nesse livro aqui, já que a gente está começando a entrar aí no terreno difícil, né, no livro que a gente tem usado aqui, o Guia de Estudos da Confissão de Fé, para você ter ideia da dificuldade disso aí, que está em tela, né? Chad aqui, o autor, ele diz, sempre foi difícil explicar essa doutrina. Ela é muito simples e muito delicada ao mesmo tempo. Ele diz que a comissão que elaborou aí o texto da nossa confissão de fé, depois de elaborar a frase, depois mandou para ser reescrita a frase. Porque é um assunto difícil, irmãos. A gente tem que ter muita humildade, tranquilidade, de entender aqueles que têm dificuldade, porque é um assunto de fato difícil. O próprio Agostinho de Hipona, inclusive comecei a dar uma olhadinha, Agostinho tem um livro sobre o livre-arbítrio. Eu quero ler esse livro completo, né? De modo completo, com atenção. Mas ele diz aqui que o próprio Agostinho de Hipona, que é, na história da igreja, aquele que fundamentou aí, estudou essa doutrina, é um grande teólogo que influenciou a igreja acerca dessa doutrina. O próprio Agostinho entendia a dificuldade. Ele dizia, né? Quando a graça é defendida, acredita-se que destruímos o livre-arbítrio. E quando o livre-arbítrio é reconhecido, embora apenas em um certo sentido, acredita-se que negamos a livre graça. Então, quando a gente ensina uma doutrina, parece que a gente está negando a outra. Quando a gente diz Deus é soberano, parece que a gente está negando o livre-arbítrio. Não é verdade. As duas verdades, elas estão na Escritura. Elas estão aí. Certo? Então, de fato, são assuntos difíceis.
para a nossa mente. Então nós precisamos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos que o próprio Deus nos ensine essas verdades, a partir da Bíblia. Nós precisamos entender isso. É o Senhor que vai nos instruir. O Espírito Santo. Deus nos dá do seu Espírito que nos ilumina. Então, a confissão de fé começa dizendo aí que Deus criou o homem com a vontade, né, dotada de liberdade. Certo? Não há nada forçado nessa vontade. Né? O fato de Deus ser soberano não anula que há essa vontade que não é forçada por Deus. Porque muita gente, quando a gente prega a doutrina da soberania, dos decretos, acha que a gente está dizendo que Deus está forçando os homens a cometer pecado ou qualquer coisa. Alguns textos bíblicos aí, já citamos aquele de Tiago, né? Já lemos o Tiago, ninguém diga que é tentado por Deus, né? Mas é por causa da sua própria cobiça, Tiago diz. Mas agora vemos aí, ó, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então Deus coloca diante do povo a lei, né? Deus propõe a bênção e a maldição, e ele diz, escolhe a vida. Lá em João 5,40, João diz, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Os homens não vêm porque eles não querem. A vontade deles, eles, né, usam a sua vontade, eles se inclinam, eles não querem vir. Mas Deus não está impedindo eles de vir, é eles que não querem. Veja Mateus 17, 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Elias era João Batista ali, né? Aí agora veja o que é que o texto diz. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Fizeram com João o que eles quiseram. Ah, pastor, mas não cumpriram o decreto de Deus? Não era a vontade, estava no decreto. Mas eles fizeram o que eles quiseram. Ah, pastor, mas estava no decreto que Judas iria trair Jesus. Mas ele fez porque ele quis. Uma doutrina não anula a outra. A Bíblia nos mostra essas realidades. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Mas não estava no decreto, não foi a vontade de Deus soberana que Jesus iria morrer na cruz? Sim. E Jesus sabia, ele mesmo profetizou. Mas eles fizeram aquilo porque eles quiseram, porque eram escravos do pecado. Por causa da sua inclinação, da sua natureza corrupta. Que nós vamos ver na nossa aula aí, se Deus permitir. Atos 7,51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O que é que o texto diz? Atos 7, aí, se eu não me engano, Estevão pregando. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Certo? Então, vários textos que mostram que o ser humano é dotado de vontade, né, de liberdade, de livre agência. Né? Aí. Eu vou ler as três primeiras sessões da Confissão de Fé, depois eu vou expor a aula, certo? São sessões pequenas e que são conectadas. A segunda sessão, do capítulo 9, está lá exposto, né, a doutrina. O homem em seu estado de inocência, ou seja, antes da queda agora, porque nós vamos aprender hoje que há diferença antes da queda, depois de convertido. Então, o homem no estado de inocência, lá Adão, antes de comer do fruto, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. O homem tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. Então, o homem estava numa condição de santidade, de justiça, ele podia fazer o que agradava a Deus, mas podia cair. Certo? Esse
claro aí é o livre-arbítrio, né? No sentido aí do termo, né? Alguns versículos, Eclesiastes 7:29, Deus criou o homem reto. Eclesiastes diz: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então o homem original lá, criado originalmente, né, era reto, santo. Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então Deus, quando cria o homem, cria segundo a sua imagem, né, santo. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o homem foi feito à imagem de Deus, santo, tendo domínio sobre a criação. Gênesis 2:16-17, Deus disse ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então ele podia comer livremente. Por exemplo, se o homem quisesse num dia comer jambo, ele ia comer jambo. Se ele quisesse comer carambola, ele ia comer carambola. No outro dia, pitomba. Ele era livre para comer das árvores. Melancia, abacate, qualquer fruto que tivesse lá, ele era livre, ele escolhia o que ele queria comer. É claro que Deus é soberano e Deus está no controle, mas de uma maneira que isso não anula, não violenta a vontade da criatura. A Bíblia nos mostra isso. Mas no dia que ele comesse do fruto proibido, a Bíblia, Deus disse a ele: você vai morrer. Você vai cair desse estado de inocência. E aí a mulher, né, Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, ela viu a concupiscência dos olhos, né, concupiscência da vida, queria ter conhecimento, ser como Deus. Ela foi lá e comeu, deu ao marido, e ele comeu também, não foi forçado. Ele comeu do fruto, pecou, se rebelou contra a ordenança de Deus e caiu do estado original que lhe havia sido criado. E a terceira sessão, né, e a última que eu vou ler aqui, porque são, se eu não me engano, 5 sessões, aí no capítulo 9, para a gente começar a expor, né, o assunto efetivamente. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Então, no dia que o homem comeu do fruto, lá, ele perdeu o poder de vontade e a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. O que é que a Confissão de Fé está dizendo? O homem está perdido e ele não consegue fazer mais nada em direção à salvação. Ele é inteiramente, né, ele é um homem, de sorte que o homem agora, natural, é inteiramente avesso a esse bem. Ele nem quer o Deus da Bíblia, a salvação bíblica. Ele diz: e morto no pecado, está morto, é incapaz pelo seu próprio poder converter-se ou mesmo preparar-se para isso. A condição do homem agora, depois da queda de Adão, aí tem o pecado original, né? O pecado é imputado, há de fato a doutrina do pecado original, que nós já vimos. Agora o homem, ele não tem poder de converter-se por ele mesmo. Romanos 5,6 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, né? A seu tempo ele morreu pelos ímpios. Romanos 8:7-8 diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, não fazem nada para agradar a Deus. Jesus diz em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se não estivermos em Cristo, nada podemos fazer. Então todos estão debaixo do pecado. Romanos 3 vai dizer, não há justo nenhum sequer,
Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o estado do homem. Essa é a radiografia. Toda a humanidade. Deus olha para toda a humanidade, não olhando por meio do mediador, né? Não considerando Cristo. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos estão extraviados, perdidos. E aí, diante disso, né, Efésios 2, 1 e 5, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a condição do homem é morto, espiritualmente. Lá o que Deus diz para Adão, no dia que eu comer do fruto, você vai morrer. Não é só morte física. O homem está morto espiritualmente. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus acha o homem morto espiritualmente e, se não se converter, fisicamente também vai morrer. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Né? Colossenses 2,13. E tem outros versículos aí, irmãos, são muitos, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, eu ressuscitarei. Né? Jesus diz aí, ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E aí os irmãos podem ver, nós podemos até voltar depois aí para esses versículos, certo? Então, irmãos, esse é o que está lá na confissão de fé, né? É o que está lá na nossa confissão de fé. Nós vamos caminhar agora aqui, né? Vamos efetivamente para a exposição da aula. Vamos ver como é que está a transmissão aí. Né? Minha mãe participando, né? Dona Luísa Praciano, bem-vinda, minha mãe, à nossa aula aí, seja bem-vinda. Né? Irmã Mônica, Maxwell, irmã Elda e Clebson, nosso diácono Clebson, ok? Vamos caminhar aí, então, né, na nossa lição. Vamos caminhar. Ok. Irmãos, o que é que a Bíblia diz, né? E a nossa doutrina, cremos que é uma doutrina bíblica, sobre a capacidade do homem no que diz respeito à salvação. O homem pode ir a Deus, ele é livre para ir a Deus, né? Essa é uma doutrina difícil, polêmica, né? Muita gente tem dificuldade de entender e é difícil mesmo. Deus é que nos ilumina para que a gente entenda essas coisas. Eu já falei sobre isso, então eu vou seguir aqui. Irmãos, nós vamos ver aqui agora na nossa aula a vontade e os estados humanos antes da queda, certo? Estado de inocência antes da queda, depois da queda e depois de convertido. Então, a vontade humana, ela vai estar numa condição dependendo desse momento. Se lá antes da queda, se depois da queda, e naqueles que são convertidos. Certo? Então, irmãos, vejam, a vontade vai ter uma ação diferente dependendo desse estado, porque Jesus explicou que o fruto depende da árvore. Se a árvore for boa, dá fruto bom. Se a árvore for ruim, dá fruto ruim. Então, o homem antes da queda era uma árvore boa, até o dia que ele comeu do fruto. O homem depois da queda é uma árvore ruim, se ele não for convertido e regenerado. E agora o crente, ele é uma árvore, o crente ainda tem pecado, mas unido a Cristo ele pode produzir bom fruto. Né? Porque sem Cristo nada podemos fazer. Nós somos ramos, se nós formos ramos na videira, que é Jesus, nós poderemos produzir bom fruto. Agora vamos ver lá antes da queda, a vontade humana no estado de inocência. Então lá antes da queda, Adão e Eva, a natureza deles era inclinada para o bem, eles tinham livre-arbítrio, né? Eles tinham livre-arbítrio para fazer o que era bom, porque eles tinham a imagem de Deus. A mente de Adão e Eva, a mente lá dos nossos pais, era santa. Os sentimentos, eles queriam coisas boas, aquilo que
diz respeito à vontade de Deus, à lei de Deus. Sua inclinação era para a santidade, para obedecer a Deus. Né? Então, nós não sabemos o que é isso. Nós não temos essa experiência de Adão e Eva. Né? Nós somos seres, já nascemos caídos. Né? O pastor Paulo Anglada diz aí, eles eram como balões cheios de gás, predispostos a subir, ou seja, eles eram inclinados àquilo que é bom, não forçados. Veja o que a confissão de fé disse lá, né? Eles não eram forçados, eles eram naturalmente inclinados. E eles faziam isso, a coisas boas, o bem, certo? Mas eles podiam também, eles tinham a liberdade, né, para pecar. Né? Eles mudavelmente, eles podiam cair daquele estado, mudar a sua condição. Resumindo, Adão e Eva não apenas possuíam o verdadeiro livre-arbítrio. Então, quem é que tinha o verdadeiro livre-arbítrio? Adão e Eva. Por quê, pastor, que ele tinha o verdadeiro livre-arbítrio? Porque eles eram livres para escolher o bem e também podiam comer do fruto, escolher pecar. Então a vontade deles, né, estava nesse estado aí de inocência e eles tinham essa possibilidade de escolher. Né? Eles foram criados com a vontade inclinada para o bem, embora na condição de seres moralmente livres, pudessem vir a cair desse estado, que foi o que aconteceu. Então eles comeram, Adão comeu porque quis. Né? Cumpriu o decreto de Deus, cumpriu, mas ele comeu porque ele quis. Eva do mesmo jeito. Né? E eles tinham uma inclinação, uma vontade. Eles não eram escravos do pecado. Né? Não havia inclinação. Isso foi introjetado pela tentação de Satanás neles. Eva permitiu que a tentação tomasse o seu coração. A serpente mostrou lá o fruto, né? Bom para se comer, etc. E para dar conhecimento, e ela introjetou isso e comeu do fruto e deu o marido que comeu também. Então essa é a condição do homem lá no estado antes da queda. E a vontade humana no estado caído, que é agora onde estamos, né? Antes da conversão. Então agora, todos os descendentes de Adão, todos os filhos de Adão, todo ser humano, nasce com uma natureza pecaminosa. Uma inclinação ao pecado, para a desobediência, para a transgressão. Então o bebezinho, lá o nenenzinho, quando ele vem ao mundo ele já vem, é um filho de Adão. Ele, como Davi diz, né, nasci na iniquidade, diz lá no Salmo 51. Então, irmãos, o ser humano agora, ele nasce corrompido, mas ele tem vontade. Ele tem vontade. Nós não negamos, a nossa doutrina não nega a vontade humana. O homem, então, ele está livre para arbitrar, para decidir. Mas agora a inclinação do seu coração é somente para o mal. Tem vários versículos aí na tela, né? Mateus 7, 17, 18, Gênesis 6, 5. Deus vê lá na época do dilúvio, né, que a inclinação do coração do homem é sempre somente para o mal. Então agora o homem está inabilitado a fazer qualquer coisa agradável a Deus. Ele está morto, ele não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Então o homem natural ele está livre para escolher. Mas ele é livre para escolher, mas ele é escravo do pecado. Então ele usa essa liberdade para escolher o pecado, servir a Satanás. Certo? Ele está cego, ele está indisposto a ir a Cristo, a se submeter a Cristo, a abraçar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então essa é a condição do homem caído, segundo a Bíblia, segundo nós cremos. Há controvérsias, outras pessoas não creem nisso, outras doutrinas, eu vou mostrar mais na frente sobre isso, mas nós cremos assim. Cremos que isso é bíblico, que está na Bíblia. Que o homem agora, a sua vontade, ele tem uma vontade, mas ele só usa para o mal. O homem em estado de pecado encontra-se externamente livre para ir a Cristo, se quiser. O problema é que ele não quer.
Irmãos, a escravidão do pecado é uma escravidão voluntária. O pecador peca porque ele quer. Quando a gente pensa em escravo, a gente pensa em alguém sendo forçado, né, a fazer o que ele não quer. Mas havia tipos de servidão na história. Nem toda escravidão era uma escravidão forçada. Haviam servos que diziam, não, eu quero ser servo desse senhor mesmo. Nem porque eu tenho a oportunidade de ser livre, eu não quero ser livre. Eu quero continuar servindo a esse senhor. Assim é o pecador. Ele não quer ser livre do pecado de Satanás, para ir a Jesus e ser liberto do pecado, para servir a Jesus. Jesus diz, não quereis vir a mim para terdes vida, João 5,40. É por essa razão que o apóstolo afirma que a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Romano 9 diz, sabe por quê, irmãos? Não depende de quem quer e de quem corre? Porque se dependesse, ninguém queria. Se a salvação dependesse da vontade do homem, ninguém ia ser salvo. Porque o homem escolheu servir o seu pecado, servir a Satanás. Não é que o homem está impedido por Deus de querer a salvação. Muita gente acha que a gente prega isso, os reformados. Tem os eleitos, então quer dizer que Deus está impedindo os homens de ir a Cristo? Não, é eles que não querem. Deus não está impedindo. Ou então alguns dizem que Deus criou o homem sem a capacidade de desejar a salvação. Não, Deus criou o homem reto, perfeito, sem pecado. O homem não deseja porque ele caiu, ele pecou lá em Adão, o representante. O nosso representante pecou e nós pecamos. Mas Deus não criou o homem com essa vontade corrompida, não. Ou então alguém diz, né, ou porque tenha na queda perdido a liberdade externa da vontade. Né? E sim, porque por causa da perversão do seu coração ele não deseja aquilo que Deus quer. Né? Então, ele está corrigindo aí. Né? Então não é que Deus impede o homem de querer a salvação, ou que ele foi criado sem a capacidade de desejar. Né? Mas foi na queda, ele perdeu na queda. Né? E por isso que o homem não deseja Deus e aquilo que Deus quer, por causa da queda. Não é que Deus está impedindo ninguém ou coisa desse tipo. Certo? Resumindo, nesse estado o homem não pode por si mesmo deixar de pecar. O homem, segundo cremos, segundo a Bíblia, é escravo do pecado. Ele serve o pecado, ele não é livre. Não é um ser livre no sentido que ele é escravo do pecado. Não porque ele é escravo, né? Mas não porque ele seja externamente forçado a isso. Mas essa é a disposição do seu próprio coração depravado. É o que eu estou falando, é uma escravidão voluntária. Nesse estado, ele encontra-se como uma bola de chumbo, livre para cair, a não ser que alguma força externa venha agir sobre ele. Então a inclinação do homem é para cair mais e mais, se afundar mais e mais. Certo? Não é que Deus está forçando ele a isso. É a própria natureza humana agora é inclinada para o mal, para o pecado. Então, a menos que Deus pare, né, ele é como uma bola de chumbo que vai cair até, né, chegar a colidir aí com o chão. Né? Agora, a vontade humana no estado de graça. Certo? O estado de graça é quando somos salvos, convertidos. No estado de graça, no qual somos introduzidos pela obra da redenção, somos libertados da escravidão do pecado. Por meio da pregação, nossos olhos são abertos. O que é o Evangelho, irmãos? O que a gente diz que está fazendo ao pregar o Evangelho? Nós pregamos libertação aos cativos. Os olhos são abertos. As pessoas são convencidas da sua perdição, do seu pecado, e são libertas do domínio do pecado. O Espírito Santo converte o coração e opera uma transformação interna, né? Para que o homem agora possa obedecer a Deus. Vários versículos falam sobre isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Em verdade vos digo, João 8,34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, irmãos, a salvação que nós pregamos é uma libertação do pecado. É por isso que não existe, isso é um erro dizer que pregamos, que agora o homem é um eleito, ele pode pecar. Não, a salvação é a libertação do pecado. É claro que nós não vamos deixar de pecar nesse mundo porque temos uma natureza ainda pecaminosa. Mas nós já estamos livres em certo sentido. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Né? Então você é liberto de uma servidão para outra. Você é liberto da servidão do pecado para ser servo de Deus, né? Para servir a Deus. E aí, pastor, então é livre, então quer dizer que não vai mais pecar? Não, vai pecar ainda, infelizmente. Falamos isso com tristeza. Porque a natureza pecaminosa permanece no crente. Então agora vai haver a guerra da carne contra o espírito, certo? Mas o homem salvo, ele vai poder agradar a Deus, não perfeitamente, certo? Ele vai continuar pecando, ele não pode não pecar, nós pecamos, nós não podemos não pecar, mas agora há uma guerra, há um espírito. O pendor da carne, o pendor do espírito milita contra a carne. Então há uma guerra, uma batalha da carne contra o espírito na alma crente. Então essa é a nossa condição até Jesus voltar e sermos glorificados. É um estado transitório. Né? E aí entra a santificação, esmurrar o próprio corpo, a batalha, né, da carne contra o espírito, produzir o fruto do espírito. Paulo diz isso aí, 2 versículos aí para você ler. João diz, né, se dissermos que não temos pecado, mentimos, nos enganamos, a verdade não está em nós. E Paulo diz aí, Romanos 7, que ele não compreende o seu modo de agir, não faça o que prefere, sim o que deteste. Ao querer fazer o bem contra a lei, que o mal reside em mim. Né? No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Então, o homem salvo, ele vai ter essa guerra. Ele vai pecar ainda, mas vai se inclinar para a obediência e vai estar nessa santificação aí. Irmãos, aqui é a metade da aula. Certo? Não sei se vai dar tempo, deixa eu ver. Tem ainda 40 minutos, dá para a gente continuar. Tem uma pergunta aqui, eu vou ver aqui se tem perguntas para a gente continuar. Certo? Ok, irmã Erlaine pergunta, depois da segunda vinda, quando formos glorificados, teremos novamente o livre-arbítrio? Irmã, segure aí essa pergunta, porque eu vou responder ela mais à frente, mas nós não poderemos mais pecar, né? Nós continuaremos sendo agentes livres, mas não vai ser mais igual ao jardim. Então, em tese, se você entender livre-arbítrio que Adão e Eva tinham, não vai ser igual. No céu não vai ter mais possibilidade de cair, de pecar. Eu vou falar sobre isso, se Deus permitir, na próxima aula, certo? Então, nós não vamos estar naquela condição lá de Adão e Eva que poderiam cair do estado em que estavam, certo? Ok, mas não vi mais nenhuma pergunta, então vamos seguindo. Irmãos, nós não temos pressa, nós estamos bem, né? Vamos com calma. Então esses são os estados do homem. Eu não falei ainda do estado na glória, vai ficar para a próxima aula. Agora eu vou precisar da atenção de vocês, porque eu vou falar um pouco de história da igreja. E tem muita informação, certo? E esse debate não é novo. Essas questões que a gente está tratando aqui não é coisa do Brasil, de agora não. Isso é desde o começo da igreja, certo? Então, fiquem atentos aí, que a gente vai falar um pouco sobre a história. E aí, na próxima aula, a gente vai voltar a enfatizar a nossa posição. Mas agora eu vou falar só dos erros, de outras perspectivas, que nós não cremos ser bíblicas, certo?
Então eu vou expor aqui. O ensino pelagiano, semipelagiano e arminiano. O ensino, né, de pelagiano, de Pelágio, sobre o livre-arbítrio. Quem era Pelágio? Né? Vamos para a história agora. Pelágio era um asceta moralista britânico que ensinou, em Roma no final do século IV, ele defendeu o pleno livre-arbítrio humano e rejeitava a ideia que a vontade tem qualquer tendência intrínseca à prática do mal como resultado da queda. Então, irmãos, Pelágio não cria na questão lá do pecado original. Pelágio não cria que mesmo após Adão, os filhos de Adão, perderam o livre-arbítrio que Adão tinha. Ele não cria nisso. Para Pelágio, o pecado de Adão afetou só ele mesmo. Não houve transmissão da natureza pecaminosa. Então agora o homem pode escolher entre o bem e o mal. Então, segundo Pelágio, aí, todo ser humano vem ao mundo igual a Adão, livre, externa e internamente. Né? Então o homem pode fazer a vontade de Deus ou não, se ele quiser. Ele não está morto, segundo Pelágio. Né? Então, Pelágio entende o quê? Se Deus ordena, é porque o homem pode fazer. Então, ele cria isso, que seria incoerente Deus pedir, ordenar, dar mandamentos ao homem, se o homem não pode obedecer. Mas a questão, irmãos, é que o homem podia obedecer. Ele não pode por causa da queda, mas Pelágio não entende isso. Seguindo Harnack, R.C. Sproul, né, que é um presbiteriano, resume o pensamento de Pelágio em 18 pontos. Tudo que Deus cria é bom. A natureza humana é indestrutivelmente boa. O mal é um ato que podemos evitar. O pecado vem através das armadilhas de Satanás e da concupiscência sexual. Quanta gente é pelagiana hoje? Quantas pessoas dizem que não, o pecado é só coisa do diabo? É uma armadilha do diabo, mas o homem não é mau. O homem, a natureza do homem é boa. Deus criou o homem bom. Não crê no pecado original. Então, muitos pelagianos aí, existindo aí, às vezes sem saber. Pelágio cria 5. É possível haver um homem sem pecado. Assim como Adão, não só Jesus pode ser sem pecado, mas uma pessoa pode nascer e não pecar, segundo Pelágio. Os descendentes de Adão, 6, não herdam dele a morte natural. 7, nem o pecado de Adão, nem a sua culpa foram transmitidos. 8, todos os homens são criados como se encontrava Adão antes da queda. 9, o ato de pecar enfraquece a vontade. 10, a graça de Deus facilita o bem, mas não é necessária para alcançá-la. E por aí vai, irmãos. Vejam que Pelágio, né, resumindo aí, ele crê que o homem pode agradar a Deus, obedecer a Deus. Né? Jesus é só um bom exemplo, certo? Ele crê que Jesus não é só um bom exemplo. Então, essa posição de Pelágio, segundo essa posição, o homem não é corrompido. O homem pode fazer o bem, segundo essa posição. Ou seja, nós não precisamos de um mediador, de um redentor. Para que Jesus vir? Se o homem pode escolher fazer o bem e se salvar. Se o homem pode não pecar. Certo? Então o homem não precisa de um redentor, mas um melhorador e enobrecedor, só um bom exemplo. Jesus não é só um bom exemplo. Jesus é um salvador. Então, o pelagianismo, irmãos, é incoerente, né? Ele diz aí, o pelagiano, pregar salvação, regeneração. Porque para eles é só obras. O homem, a capacidade humana. Essa heresia, isso é uma heresia, viu? Essa heresia foi condenada pelo Concílio de Éfeso, no ano 431. Isso é uma heresia que a igreja condenou. Ok? Então esse é o pelagianismo. E aí, então, depois surgiu o ensino semi-pelagiano. É uma posição aí meio termo, mais branda, né, defendida por João Cassiano em 360 a 435 e Fausto de Ries, 400 a 490. Diferente de Pelágio, ele cria que a raça humana caiu, né, cria que o pecado era hereditário, que o livre-arbítrio foi afetado,
e que a graça de Deus era necessária para a retidão moral. Mas, diferente de Agostinho, ele sustentava que a vontade humana não teria se tornado totalmente inabilitada para o bem. Então, ele cria que no pecado original, etc., mas o homem, tipo assim, ele não estava morto, ele estava só doente. Ele estava caído, mas não ao ponto de ele não poder escolher a Deus. É verdade, eles diziam, que o homem poderia resistir à graça de Deus. Mas para eles a salvação decorre da cooperação da graça de Deus com a vontade humana. E que a predestinação se fundamenta na presciência, no conhecimento prévio e na obediência humana. Então, Deus viu na eternidade quem creria, quem obedeceria ao chamado do Evangelho. Então, o homem pode resistir, né, à graça de Deus, mas ele pode cooperar. E o homem que coopera, né, é que vai ser salvo. Irmãos, quantos semipelagianos, né? Eu ouvi alguém comentando na internet aí que se Lutero fosse vivo, ele pregaria contra o cativeiro, né, babilônico, semipelagiano da igreja, né, moderna. Porque a igreja dos nossos dias, né, ela a grande maioria é semipelagiana e arminiana, que nós vamos ver mais na frente. Certo? Então, muita gente não sabe, nunca estudou, né, mas é um semipelagiano, certo? Crê, diferente de Agostinho, diferente dos reformadores, né, crê que o homem pode resistir, mas pode cooperar com a salvação. Né? Ele não está totalmente morto nos seus delitos e pecados. A diferença entre Sprudes aí, né, Agostinho e Cassiano, é que para Agostinho a vontade humana ainda pode tomar decisões, mas está moralmente inabilitada a inclinar-se em direção ao bem. Irmãos, Agostinho, a nossa confissão de fé, não nega que o homem toma decisões, certo? Não nega. Mas com relação às questões morais e de salvação, o homem não pode, ele não tem inclinação para o bem. A vontade não está espiritualmente enferma, mas morta. Então, para Agostinho e os reformadores que bebem de Agostinho, o homem está lá estirado, morto. É o vale de ossos secos. Só Deus pode ir lá e vivificar esses ossos. Já para os semipelagianos, o homem está ferido, mas ele pode clamar, ir a Deus, escolher a Deus, se inclinar a Deus, né? Ele está ali todo arrebentado, mas ele pode pedir a Deus misericórdia, ele pode se inclinar a Deus. Essa é a diferença entre Agostinho e Cassiano, entre monergismo e sinergismo. Monergismo é só o homem, só Deus opera na salvação. A salvação é totalmente do Senhor. Monergismo. E sinergismo é o homem coopera. Há uma cooperação do homem. Certo? Então, segundo o semipelagianismo, certo? O homem dá um passo em direção a Deus. Deus coloca a graça à disposição do pecador, mas o pecador tem que ir, tem que querer, tem que escolher, tem que cooperar. A fé precede a regeneração. Então, a esses que escolhem cooperar, Deus salva. Esses que escolhem cooperar, que escolhem estender a mão, Deus salva. E nós não cremos nisso. Né? Agostinho, os reformadores, o homem não tem nada nele que o incline a escolher a Deus. Ele está morto. Ele não quer, ele não vai querer, porque ele está morto. O semipelagianismo foi condenado, né, pelo Sínodo de Orange, no ano 529, mas tratado de forma ambígua no Concílio de Trento, da Igreja Católica, né, depois da Reforma. Embora para Calvino e outros os cânones de Trento representam uma rejeição do pensamento agostiniano. Então a Igreja Católica rejeitou Agostinho, que é um santo da Igreja Católica. Agostinho escreveu sobre o livre-arbítrio, sobre a graça, e a Igreja Católica rejeitou, né? Quando ela abraçou o semipelagianismo, ela rejeitou Agostinho. Então nós concordamos com o teólogo da igreja, né, que só tinha igreja católica, Agostinho, e os reformadores concordam com Agostinho. Certo?
nesse ponto aí né, não com Pelágio, não com os semi-pelagianos, mas com Agostinho. Meus irmãos, agora vamos ver o ensino arminiano sobre o livre-arbítrio. O ensino de Armínio, né, não é diferente do semi-pelagiano. Então, os arminianos, eles estão próximos aí dos semi-pelagianos. Eles creem na contaminação da raça pelo pecado, mas não ao ponto de inabilitar o homem a realizar a vontade de Deus. Então, eles creem que o homem ainda pode, né, se inclinar a fazer a vontade de Deus. Também não crê na imputação da culpa de Adão. Na concepção arminiana, pela persuasão moral geral do Espírito Santo, todo homem, mesmo no estado de pecado, pode escolher livremente o bem, crer em Cristo, alcançar a salvação. Então o homem pode. Eu vi uma explicação de que Armínio, né, não sei que tipo de arminianismo aí o pastor Paulo Anglada está expondo, mas eu já vi em algum lugar que o próprio Armínio ele cria nessa depravação, mas que na cruz Cristo conquistou uma chamada graça preveniente. E aí os homens agora, por causa dessa graça preveniente, podem escolher. Só que onde é que está na Bíblia essa graça preveniente, né? O resultado prático desse ensino é a noção que o homem pode cooperar com Deus na obra da salvação. Então, o centro da questão arminiana é que há um sinergismo, uma cooperação do homem. O pensamento-chave do arminianismo consiste na ideia de que a graça de Deus, embora necessária e suficiente, pode não ser eficiente para a salvação, porque ela pode ser resistida. Então, para o arminiano, embora o homem, ou pela graça preveniente, ou por ele mesmo, ele pode se inclinar a Deus, mas ele pode resistir a Deus. Né? Ele pode resistir a Deus, à obra do Espírito. Né? Ele pode não querer, né, essa salvação. Certo? E nós, reformados, cremos que quando Deus vem, ele muda a vontade do pecador, ele regenera, ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aí o homem vai querer a Deus, agora nascido de novo. Agora aí ele cita aí o arminianismo de Wesley, que é diferente dos primeiros seguidores de Armínio, né, e talvez até do próprio Armínio ali originalmente. Então, Wesley entende que não era mera enfermidade, né? O homem está inabilitado. Ele reconhece, em segundo lugar, a imputação da culpa de Adão a toda a descendência, certo? Mas essa culpa, isso foi cancelado pela justiça de Cristo, certo? Ele nega que o homem tenha qualquer habilidade natural para cooperar com a graça de Deus. Contudo, defende que em virtude da obra de Cristo, Deus habilita todo homem com graça suficiente para que ele possa se voltar para ele em arrependimento e fé. Então ele crê na depravação total, mas por causa da cruz, Cristo conquistou uma possibilidade para todos os homens se arrependerem. Né? Eu creio que, se eu não me engano, pelo que eu já li, isso é muito similar ao arminianismo de Armínio mesmo, original. Então, Wesley, irmãos, pregava a depravação total, certo? Então, ele pregava que o homem está morto, perdido, né? Que é o pecado original. Porém, ele cria nessa graça aí preveniente, né? Que na cruz, Cristo conquistou para todos, não só para os eleitos, para todos, né? Porque ele não crê na eleição como nós, né? Mas uma eleição pela presciência. Então, ele conquistou para todos aí o direito, a possibilidade de se voltar para Deus, certo? Independente de uma obra especial do Espírito. Irmãos, esse arminianismo de Wesley, e aí por via de um teólogo chamado Charles Finney, essa antropologia de Wesley, arminiana, está nas igrejas, que chegou nas nossas igrejas. João Nilson me perguntou, e é uma pergunta comum, né? Por que a gente é a minoria, os calvinistas? E por que tem muita igreja arminiana? Irmãos, o movimento pentecostal, ele é um movimento que vem do metodismo wesleyano. Os primeiros pentecostais eram metodistas que receberam a experiência do batismo com o Espírito Santo com falar em línguas.
Então, nessas igrejas pentecostais, a doutrina base ali, em geral, era esse metodismo wesleyano, ou seja, essa antropologia arminiana. E essas igrejas, por meio, né, do advento do pentecostalismo e da chegada dos pentecostais em todo o mundo, né, no Brasil, eles, por via dos seus méritos aí, como missionários, evangelistas, eles pregaram e influenciaram, né, o evangelho na nossa nação e outras também. Então, em geral, a pregação evangélica contemporânea sustenta que o homem tem um livre-arbítrio, que ele pode escolher a Deus. A pregação evangélica dos nossos dias pressupõe isso, que há uma cooperação do homem, que Jesus fez a parte dele. O evangelho está sendo pregado. E agora depende do homem. Ele tem que cooperar, ele tem que... Há algo que vai depender então desse homem. Então, nós não cremos nisso. Porque não cremos que isso está na Bíblia. Nós cremos que o homem está morto. Ele não pode cooperar. E temos que pregar a mortos. E Deus, aqueles que forem os eleitos, Deus vai ressuscitar. Como Lázaro estava morto e ouviu Jesus chamar. Lázaro, vem para fora. Então nós pregamos a mortos. Nós, reformados, cremos nisso. Nós pregamos a mortos, espiritualmente. Já a pregação evangélica em geral, arminiana, não crê nisso. Crê que as pessoas não vêm porque estão resistindo, meramente, né? Nós cremos também que é uma resistência, mas de mortos, né? E essas pessoas creem não, que o homem poderia vir, mas está resistindo. A consequência, conforme o teólogo Pink, né, a W. Pink, é a seguinte: negar o livre-arbítrio, isto é, o seu poder de escolher aquilo que é bom, sua habilidade natural de aceitar Cristo, acarreta imediata oposição, mesmo daqueles que professam ser ortodoxos. Então, hoje, igrejas como nós, né, reformadas, que pregamos a depravação total, quando nós falamos aí, tem muita gente que não sabe falar, né, não tem humildade, como eu falei, é uma doutrina difícil. Às vezes as pessoas são secas, ríspidas mesmo, né? Mas o fato, irmãos, é que, independente de a gente falar com educação ou sem educação, as pessoas não vão aceitar, porque a maioria das pessoas não entende e não crê dessa maneira que estamos afirmando. Então, na igreja evangélica em geral, no senso comum, na cultura popular, as pessoas pressupõem, a partir do cristianismo, que o homem continua tendo livre-arbítrio, igual Adão lá antes da queda. O semipelagianismo e o pelagianismo está vivo, muito vivo. E o arminianismo, que está dentro das igrejas evangélicas, o arminianismo, né, ou wesleyano, ou arminianismo dos seguidores de Armínio, ou do próprio Armínio, ou arminianismo brasileiro, a brasileira, né, ou qual for, a maioria, é muito presente, e é o que está e o que predomina aí no senso comum. A realidade, contudo, é que o pensamento wesleyano não reflete o ensino bíblico acerca da vontade do homem. É isso que encontramos nos versículos bíblicos, na palavra de Deus, que citamos, que lemos, e que podemos continuar lendo. Leia, vá à Bíblia. Não é o que eu estou dizendo, não é o que a confissão de fé está dizendo. Investigue, se você tem dúvida. Qual é a posição bíblica? Qual é o estado do homem? O homem pode ir a Deus mesmo, por ele mesmo, se não houver a regeneração, ou ele está morto? E aí, por último, né, eu não vou falar da reformada, porque já falei um pouco, vou falar na próxima aula. E por último, surgiu aí essa heresia absurda chamada teologia relacional, que além dessas outras heresias, né, antropologias heréticas, né, teologia relacional sustenta o livre-arbítrio total, né, do homem. Essa teologia foi promovida no Brasil por teólogos como Ricardo Gondim, Darcy Ducilec e René Kivitz, né? René Kivitz, e tem pastor presbiteriano aí que gosta muito
chama para pregar na igreja dele. Então esse cidadão aí, René Kivitz, proponente da teologia relacional, o teísmo aberto, uma heresia terrível, né? Eles promovem essa heresia através de revistas evangélicas, livros, blogs e fóruns de discussão na internet. Essa antropologia aí, né, ela diz que o livre-arbítrio humano, né, diz respeito ao livre-arbítrio humano, essa antropologia, no que diz respeito ao livre-arbítrio humano, com sérias consequências para a doutrina cristã acerca de Deus e dos seus atributos. Então eles pregam o pleno livre-arbítrio humano e negam a soberania de Deus. Certo? Resumindo aí a conversa. Então, Deus abriu mão da sua soberania, da sua onisciência, da sua onipotência. Vai contra o teísmo clássico. Né? Essa heresia vai contra o teísmo clássico. Eles querem revisar o teísmo clássico, os atributos de Deus, e dizer que o homem é completamente livre. Deus limitou, porque assim, se Deus é soberano, como é que o homem é livre, né? Esse é o dilema, né? Se Deus é soberano, a vontade de Deus sempre acontece. Então Deus se limitou a sua soberania para deixar o futuro aberto. Porque se Deus é soberano, o futuro está fixado. Se o futuro está fixado, Deus já sabe o que a gente vai decidir. E já está decidido, embora ainda vá acontecer. Então, eles negam os decretos, a soberania de Deus. Irmãos, um arminiano consistente, quem crê no livre-arbítrio, deveria chegar nesse ponto aí, do teísmo aberto. Né? Conforme Carson conclui, né? Eles redefinem o Deus da Bíblia e a teologia, que no final é outro Deus. Né? É outro Deus. Tem aí as teses principais, né? Eu não quero perder muito tempo com isso, a menos que vocês tenham interesse, a gente pode depois continuar falando do teísmo aberto ou teologia relacional. Então, para eles, quando Deus se arrependeu na Bíblia, lá é literal. Tem textos bíblicos, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Né? Eles não entendem aquilo como uma antropopatia, né? Deus falando do jeito que a gente entende, mas não quer dizer que Deus é soberano. Ele não é filho do homem para que se arrependa ou minta. Né? Eles são um retorno ao neoplatonismo. Né? Não é novidade não, viu? O teísmo aberto não é novidade. Isso é heresia antiga, só que é reinventada. Para eles, o homem tem livre-arbítrio absoluto. Sua vontade não é determinada por nada, externa nem internamente. Então não há um futuro pré-determinado que limite as decisões livres do homem. Então você negar a soberania de Deus, os decretos de Deus, e afirmar um livre-arbítrio pleno, isso não tem base bíblica, irmãos, isso. Você acaba caindo em heresias. Com relação até à ontologia, né? A doutrina de Deus, eles enfatizam o amor de Deus e etc., né? Então, Deus se autolimita por causa do homem e etc. Então, o teísmo aberto é uma heresia, tenha cuidado. Então, ela está aí no Brasil. Né? Tem esses teólogos aí que eu citei, pode ter outros. Então, você pode estar ouvindo alguém que parece bonito o que está sendo dito, mas são pessoas que negam a soberania de Deus, que pregam um livre-arbítrio que é antibíblico. Certo? Que nega a queda, que nega o pecado original, que nega as doutrinas bíblicas. Então tenha muito cuidado, né, com quem você está aí seguindo. Se você é um crente bíblico, né, e reformado, tenha cuidado. Irmãos, acabei aqui a exposição da aula de hoje. Eu vou ver se tem perguntas aí, né, para a gente tentar responder. O tempo passou um pouquinho. Realmente, viu, presbítero Romeu, a gente prefere, em termo teológico, livre agência do que livre arbítrio. Né? A gente prefere a livre agência, certo? O livre arbítrio, irmã Mônica, é lá Adão antes da queda, porque ele podia escolher o bem e o mal. Agora, nós não podemos não pecar, né? Mas nós continuamos sendo livre agentes, nós agimos com base na nossa vontade, que segundo a confissão de fé,
Embora Deus seja soberano, é uma vontade livre. A gente faz o que a gente quer. O problema é que nossa vontade é corrompida e ela quer o mal. Né? Agora, como crentes, também há o Espírito que nos inclina para o bem. Então tem hora que a gente peca, tem hora que a gente submete a Deus. Agora, o não crente, ele não tem livre-arbítrio. Ele escolhe, mas ele sempre escolhe as questões morais, ele escolhe para o mal. Agora, a soberania de Deus não nega que o homem escolhe a roupa que ele vai vestir, que ele toma decisões. Né? A Bíblia não nega essas coisas. Ok? Então, nas questões espirituais, o homem não tem livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio. Irmã Amanda, quando fala que Deus se arrependeu, qual é a palavra que usa? Qual é o significado? Eu já fiz estudo sobre isso, mas eu não lembro a palavra, que tem que ir lá para o hebraico, né? Mas Deus ele usa uma linguagem que a gente possa entender, né? Então Deus sabia já, mas houve uma palavra humana, né, irmão? A Bíblia, Deus está falando conosco na nossa linguagem. Então Deus partiu o coração, ele se entristeceu. Certo? Pastor, mas Deus já sabia como ia pecar. Pronto, ó. Mulher que vai ter filho, ela já sabe que o filho vai nascer pecador. No dia que o filho nascer e cometer um pecado, vai entristecer os pais. Certo? Então, o fato de Deus já saber, não quer dizer que Deus se entristece com os nossos pecados, né? Ok? Irmãos, tenham calma, né? A gente vai continuar tratando do assunto, meditem sobre isso. Vai continuar tentando esclarecer, não vai acabar aqui, certo? Tente meditar nesse conteúdo aí transmitido. Vão formulando suas perguntas, né? Vamos caminhando com calma, tentando entender essas coisas, mas é difícil mesmo. E então, voltando aí, fica bem claro o que a confissão de fé propõe, né? Fica muito claro aí que a soberania de Deus, né, ela não nega que Deus criou o homem à sua imagem, dotado de vontade. O homem é um agente livre, ele faz o que ele quer. Mas não livre essa vontade, não livre no sentido de que o homem está fora do controle da soberania de Deus. Mas também essa soberania de Deus não nega a liberdade da vontade humana, que não é forçada nem para o bem nem para o mal, né, e etc. Né? E aí a outra seção deixa também claro, né, que o homem lá original ele tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom, agradável a Deus, mas mudavelmente. Ele tinha o livre-arbítrio. Veja que a nossa confissão de fé tem um capítulo sobre o livre-arbítrio. Então nós sustentamos as duas doutrinas, soberania de Deus, decretos de Deus, e que Deus criou o homem com livre-arbítrio, perdido na queda. Certo? Restaurado parcialmente na conversão e plenamente, né, ou se não livre-arbítrio nesse sentido, mas a vontade na glorificação, na glória estaremos plenamente livres para fazer o bem, né? Mas o ser humano é um agente livre, mas essa liberdade não nega que há um governo soberano de Deus, mas que não anula a vontade do homem. Então é isso, né? São verdades que estão aí, que a nossa mente fica meio pequena para entender, mas que a Bíblia revela essas verdades, certo? Então, só para concluir, um pouco mais de paciência, né? Citando aqui o Chad, tentar concluir explicando isso. Então, no campo moral, né? Campo moral, irmãos, assim, Chad está dizendo assim, se você gosta de comer e quer comer sanduíche de atum, né, ou não, ou sanduíche de presunto, você vai poder, você escolhe essas coisas aí. Agora, no campo moral, especialmente, né, no campo moral, sabemos que somos responsáveis por nossas ações. Então, comer sanduíche não é pecado, né? Só se for a gula, mas exagero, a glutonaria. Mas você pode escolher livremente. Se não for uma roupa indecente, uma profissão que não seja iníqua, pecaminosa, você pode escolher. Claro, você vai buscar discernimento. Você vai buscar fazer a vontade de Deus, o que mais vai glorificar a Deus. E diante dos seus talentos e vocações. Mas no campo moral,
com relação ao pecado, com relação a Deus, nós somos responsáveis. O homem é um ser responsável. É isso que essa doutrina está mostrando para nós. E que o homem, então, né, ele não é forçado, Deus não força o homem ao pecado e etc. Certo? Então o homem faz o que ele quer, né, o que ele deseja. Ele tem essa liberdade de fazer. Certo? As influências existem. O mundo existe, Satanás está aí, mas o homem faz o que ele quer. Ele tem uma vontade, certo? Que diante de Deus, uma livre agência, né? Um livre-arbítrio antes da queda, e ele vai responder por suas ações. Ele não vai poder dizer, porque estava no decreto. Não. Ele vai atribuir a Deus não. O seu pecado, ele é um livre agente. Mas eu nasci em pecado. Sim, é verdade, então você teria que se arrepender e crer no Senhor. Ok, irmãos, vou concluir para não ficar muito cansado, o tempo já passou, né? Vamos caminhando, Deus abençoe os irmãos. Vão perguntando, né, como o presbítero falou, né? Vão perguntando aí, eu vou tentando responder e vamos caminhando. Deus abençoe, irmãos, certo? Deus dê graça aí aos irmãos, uma boa semana. Próximo domingo, se Deus permitir, voltamos ao nosso tema. Vamos orar para concluir. Senhor, muito obrigado, porque estamos diante do Senhor e aprendendo. Tem misericórdia de nós, ó Pai, somos limitados. Nos ensina, tira as dúvidas, ó Pai, e dá-nos graça. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos escolher com a Tua graça, ó Deus, como crentes, servir ao Senhor voluntariamente. E liberta, ó Deus, aqueles que estão escravizados ao pecado, salva pecadores por Tua graça, por meio do Evangelho. Venha o Teu reino. Ao que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe, boa noite e até mais.